Meu amigo vascaíno, manhã agitada no Vasco da Gama. A gente já estava com o vídeo fechado. Aí surgiu a informação da Crefisa no Vasco, gravado a situação aí do name rights, Pedrinho fechando aí com a Crefisa, o name rights, potencial construtivo aí, 300 milhões de reais, tá? A gente vai falar aqui para vocês, explicar tudinho a situação. A gente também vai falar aí sobre o novo fornecedor de material esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco teria um contrato pré-assinado aí com a Puma. Nosso canal foi o primeiro a cravar a Puma no Vasco da Gama. Vamos falar aí sobre o nome aí das cerejas que foram ditas ontem pelos jornalistas que podem chegar aqui no Vasco da Gama. Situação aí de patrocinador master. De repente apareceu o patrocinador master e mais uma montadora teriam aí interesse de patrocinar o Vasco. E a gente vai falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Grêmio, isto mesmo. Então, tem muitos assuntos. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre a situação do jogo entre Vasco da Gama e Grêmio, certo? Seguinte, está chegando a hora da estreia do Vasco da Gama, a nossa luta aí pelos 45 pontos. A gente tomou conhecimento que o Paê não deve ser relacionado para esta partida. O Adson deve jogar no lugar do Paê ali no meio-campo. O Vasco não vence desde o dia 3 de março. A última vitória do Vasco foi contra a Portuguesa da Ilha. O Grêmio também vem num momento muito ruim, conquistou o campeonato gaúcho, mas tropeçou nos dois primeiros jogos da Libertadores. Então, é um jogo que ambas as equipes buscam aí uma reabilitação. E o Grêmio provavelmente vem para o Rio de Janeiro com uma equipe alternativa. Hoje é o penúltimo treinamento aí do Ramon Dias e está chegando a hora. O campeonato começa amanhã. Bom, vamos falar aqui agora sobre a situação de patrocinador. Ontem, o Alô Turma, ele trouxe para a gente duas informações. Uma referente a patrocinador master e outra referente a um possível patrocinador. Bom, seguinte, primeiro ele falou sobre a situação da Betano, que o Vasco estaria fechando com a casa de aposta em valores entre 40 a 45 milhões. E daí, ontem na live da noite, eu tenho cérebro, eu questionei o seguinte: porra, cara, se o Vasco estava buscando, desde janeiro, um patrocinador master na casa de 50 milhões e a Betano estaria disposta aí a pagar 45 milhões, por conta de 5 milhões aí, por que não fechou? A gente fica sem patrocinador janeiro, fevereiro, março, metade de abril. Dizem que a Betano está chegando no Vasco. Eu só acredito depois que tiver assinado. E também a situação da montadora chinesa aí, a Byte, né? Aí o BYD, né? Eu não sei falar inglês, a Byte. O espaço não foi divulgado onde que ela vai colocar a estampa dela, se ela fechar com o Vasco, e também não foi divulgado aí os valores, perfeito, mas chegando as duas empresas aqui no Vasco da Gama,
será aí um alento muito grande para a SAF aí, um alívio financeiro. Bom, e por falar em alívio financeiro, tá? O Vasco assinou ali, teria assinado um pré-contrato com a Puma. A gente já tinha falado isso já há umas 3 semanas atrás aí, um contrato na casa ali de 50 milhões de reais. E, cara, tinha que mudar mesmo, porque hoje o contrato com a capa é muito lesivo. O contrato com a capa, hoje, o Vasco da Gama recebe 600 mil por ano. Olha que vergonha. O Vasco tem direito a 30 mil peças, né? E dessas 30 mil peças que o Vasco da Gama tem direito, o Vasco manda aí, o Vasco paga 18 mil peças. O Vasco só recebe 12 mil de forma grátis aí. E o seguinte, o Vasco recebe apenas 13% aí de royalties por item vendido aí da capa. Ou seja, contrato totalmente lesivo. A Puma está chegando aí cerca de 50 milhões de reais aí, fora metas esportivas aí. A Puma no Vasco em 2025, tá? Eu acho que o Vasco acerta, é um gol de placa a chegada da Puma, porque é uma fornecedora que tem tudo que é lugar no mundo. O Vasco pode vender aí a sua camisa em qualquer lugar, tem muito outlet, e aonde a Puma estiver, os artigos do Vasco também estarão. Bom, notícia que saiu agora na parte da manhã, né? Sobre a situação de São Januário ali, a situação envolvendo o name rights, tá? O Pedrinho tinha prometido, né? E a situação aí realmente acontecendo. 300 milhões o valor do name rights, tá? A parceria está fechada e o seguinte, a situação com a Crefisa está na fase final de fazer a situação ali da redação ali do contrato, perfeito? Então, é um valor aí interessante, 300 milhões, que o Pedrinho vai usar isso aí já para a construção aí do novo estádio de São Januário. Então, a Leila e o seu Lamáquia chegando aí no Vasco da Gama. É o que eu falo para vocês. Tem muita gente que fala que não tinha solução para o Vasco. O Vasco vendeu o seu futebol por 700 milhões, né? O Pedrinho conseguiu aí, a Crefisa, aí, 300 milhões aí para o name rights do estádio de São Januário. Pô, isso é muito bom, uma empresa muito séria chegando aqui no Vasco da Gama, que é a Crefisa. Bom, o seguinte, agora a gente vai falar sobre cerejos do bolo, porque ontem, na parte da noite, né, o Alô Turma também trouxe ali que o Vasco tem interesse em dois cracassos. Um é o Eric Ramírez e o outro é o Eric Pulgar. Eric Pulga. A primeira vez, porra, até ali, Eric Pulgar. Eu falei, pô, o Vasco tá tirando jogador do Flamengo. Não, Eric Pulga, né? Essa é a pronúncia certa. O atacante Eric Pulga, do Ceará. Então, ambos os jogadores têm 23 anos de idade, são novinhos ali, do jeito que o Josh Wand gosta. Eric Ramírez, meio-campo, né? E Eric Pulga, né? Atacante, ambos com 23 anos, né? Um joga no Ceará, outro joga no Red Bull Bragantino. Lembrando que a situação aí envolvendo o jogador Shailon, tá? O Atlético Goianiense bateu o martelo, pediu 7 milhões e 600 mil reais ao Vasco da Gama, que é o valor da multa do Shailon, que tem contrato até 2026 com o Atlético Goianiense. E, para finalizar, a gente vai falar de outra cereja, né, que surgiu ontem, matéria que veio do Napoleão Almeida, lá da Band Esportes, é que o Hugo Moura, né, aquele que era do Flamengo, não jogou no Flamengo, não jogou em lugar nenhum, o Hugo Moura está trocando o Atlético Paranaense pelo Vasco da Gama.
Então, possante, Hugo Moura está chegando aí no Vasco da Gama. Bom, pelo menos a gente teve boas notícias com relação a name rights, aí o Pedrinho fazendo a parte dele, aquilo que foi prometido. A gente teve boas notícias com relação ao fornecedor de material esportivo e vamos aguardar aí a situação de patrocínio e das cerejas do bolo, esse timaço aí, que rumo aos 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, gente. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.